Depois do Shanks ter perdido o braço no começo do mangá, parece que o Oda ele gostou da ideia de arrancar o membro de todos os personagens. O problema é que todos esses personagens eles conseguem um jeito de conseguir o membro de volta. O Perospero, por exemplo, ele perdeu o braço, conseguiu colocar um doce no lugar, fez um braço de doce. O Aokiji perdeu a perna, fez uma perna de gelo no lugar. O Nekomamushi, por exemplo, perdeu o braço ou a perna, o braço, colocou uma arma no lugar. O Inuarashi perdeu a perna, colocou uma espada no lugar. O Law perdeu o braço, costurou o braço de volta no lugar. Então o que será que vai ser com a Kiko? Será que ela vai conseguir colocar o braço no lugar de volta? O que ela vai colocar no lugar? O pessoal fez uma piada muito sacanagem com ela que eu não vou reproduzir aqui não. Eu também não vou reproduzir. Não vou reproduzir essa piada que foi muito transfóbica. Mas aí já deixa o pessoal... Entendi a piada. É algo que ela não usa, gente. Mas o capítulo em si, 90% dele foi bem tranquilíssimo, bem pouca coisa pra gente comentar. Na verdade tem algumas coisas pra gente comentar, mas de coisa realmente que traga um impacto muito grande foi realmente só pro final do capítulo que a gente teve, mas vamos lá comentar algumas coisas. A primeira delas foi a questão do Festival do Fogo, que eu no começo da leitura tava entendendo como algo completamente gratuito, né? Da sensação de ilusão daquelas pessoas, né? Torcendo pra que os samurais, eles vão conseguir dar a volta por cima, esse festival onde eles conseguem ter um momento de ilusão mesmo, né, de felicidade momentânea, onde eles têm um brilho de esperança, como é citado no capítulo pelo narrador. Só que essa esperança, finalmente em tese, teria chegado, ela estaria acontecendo com os samurais eles conseguindo causar revolução, né? Só que o problema é que isso vai completamente contra o que a gente tem no final do capítulo e contra o que a gente viu no capítulo passado, né? Com os bainhas eles supostamente na vantagem contra o Kaido e agora a gente tendo essa virada de clima, essa virada de jogo com o Kaido conseguindo lá no final do capítulo reverter toda a situação, né? Então, o capítulo, mesmo que no começo tenha tido um começo um pouco mais lento, né? Fez um contraste interessante mesmo assim. Então, não foi simplesmente uma encheção de linguiça, mas o meio do capítulo já foi um pouco mais ali, né? Só pra mostrar aquela zona de sempre dos personagens ou correndo, ou ali os personagens enfrentando outros personagens semi-randoms. Então, a gente teve, por exemplo, a discussão do Luffy, do Sanji e do Jinbe, né? O Sanji e o Luffy ali discutindo lá, não, peraí, me dá só 10 segundos, só 3 segundinhos ali, só 3 segundos ali sem perder a amizade com o pessoal, né? Pra ele conseguir ali gastar a energia dele e lutar contra os oponentes. Só que aí chega o Jinbe nessa hora e fala, mano, o que vocês estão discutindo? Sabe o agora sim, Kemba! Verdadeiro imediato chegou pra colocar ordem e diferente do Zoro que fala, não, peraí que eu vou com você. O Jinbe ele fala o seguinte, eu vou levar você até lá. Ele diz isso pro Luffy. Verdadeiro imediato. O Queen, a gente vê ele usando umas armas congelantes, umas balas, umas munições congelantes que transformam as pessoas em demônios de gelo. Curioso isso aí, né? E curioso também pela referência, que eu não anotei e nem pesquisei. Na real, até joguei um Google pra tentar achar, mas o Google que eu dei não funcionou, então eu deixei pra lá. Se liga, galera, que eu vou dar uma lida aqui. É o nome japonês do jogo infantil conhecido em francês como O Lobo Congelado. Se liga a referência. Depois aquela menininha chamada Bao Huan, ela consegue a informação vendo através do gato, né, com aquele papel com o olho no rosto do gato, colado no rosto do gato, ela consegue ver através desse desenho que tem no rosto do gato e assim ela consegue a informação de que o Momonosuke ele tá fugindo com a Shinobu, né? Não que outras pessoas já não tivessem ele perseguindo a Shinobu também, mas evidencia esse fato, principalmente pro King, que estava lá presente, e assim ele foca a perseguição em cima da Shinobu para que, caso o Momonosuke ele fosse morto, assim, isso abalaria por completo todas as esperanças do resto dos bainhas. Então isso foi fundamental para eles jogarem o jogo, né? Eles não precisam necessariamente lutarem direto, apesar deles estarem fazendo isso, eles também podem jogar de outras formas e com isso eles vão jogar também com o psicológico dos oponentes. Tanto que a Kiko no final do episódio, no final do capítulo, também abalou por consequência, né, o resto dos bainhas. Mas o principal ponto aqui é o Momonosuke. Se ele for trazido à tona, se ele for morto, aí sim vai acabar totalmente, né? Vai desestruturar completamente as esperanças dos bainhas. Aliás, o King podia parar de falar um pouco e também ajudar a perseguir, né? Ele podia fazer alguma coisa. Então a Shinobu continua protegendo o Momonosuke, né? Levando a porrada de flecha nas costas dos randoms de luxo. E aí que entra a pequena referência ali, já que a gente tem 7 desses randoms de luxo naquela página dupla. E o número 7 provavelmente é a referência dessa semana ao fato de que faltam 7 capítulos para o capítulo 1000. Uma referência não tão evidenciada assim, né? Nem tão grandiosa assim, mas ainda assim eu acredito ainda que seja proposital. Tem sempre os hereges que vão dizer que não tem nada a ver, é pura coincidência, que é malabarismo, que é xadrez 4D, ninguém falou isso, que é xadrez 4D, mas não, eu acho que realmente não foi à toa que a gente teve ali 7 randoms de luxo, incluindo o cara lá
do caranguejo que o Zoro tava enfrentando. E aí, mano? E aí? Cadê? Não derrotou o maluco, não? Qual foi? Estão segurando o monstro, estão segurando o monstro. Isso aí, eu não vou nem zoar o Zoro, porque eu sei que isso não é culpa do personagem. Isso é o Oda tentando segurar o monstro. Jovem Yamato aparece pra tentar lidar com esses randoms de luz, que já lidou com um deles lá, só com uma porretada. Não só foi a primeira ali, e o resto provavelmente vai ser da mesma forma ali, só rebocando os caras ali com dificuldade baixa pra média no máximo. Agora, a Shinobu, antes, se for pra ela rodar, ela já tá com um monte de flecha nas costas. Pelo amor de Deus, antes de você apagar, só toque no Momonosuke e amadureça o monstro. Só toque no sujeito. Imagina só, por exemplo, o Momonosuke ele leva um dano, todo mundo acha que ele morreu, a Shinobu vai lá e toca. Eu vou ter que articular essa ideia ali com todas as variáveis, não adianta, cara. Eu vou tentar pegar a circunstância atual. A Shinobu tá ferrada? Pode ser, o pessoal tá perseguindo o Momonosuke? Persegue. Mete um dano no moleque ali só pra dar aquele susto, mas depois amadurece o homem. Amadurece o homem, porque aí o homem vai olhar assim, barriga furada assim, nem doeu, mas imagina se não seria, cara. Ele toma um dano gravíssimo, afinal ele é uma criança, ele tomaria um dano gravíssimo de qualquer pessoa ali, mas ele maduro, olha assim, nem senti, cara. Aí o dano não é nada pra ele. Caraca, olha o hype inicial, cara. Eu consigo visualizar altas entradas pro Momonosuke adulto aqui, que o Oda tá só... Cara, o Oda devia me responder no zap pra ouvir as minhas propostas, mas o cara não vê, não ouve meus áudios. E no final do capítulo, finalmente nas duas últimas páginas do capítulo, considerando aqui que a última página foi uma página dupla, então são 3 páginas, mas enfim, o Kaido, dragão baiano. Você lembra desse meme? Dragão baiano! Aqui está. O dragão baiano de olhos azuis. De olhos azuis, ele largadão assim, vou tirar um cochilo aqui. E o Kaido finalmente se recompondo e conseguindo virar o jogo. Essa é uma pergunta que eu sempre estava me fazendo, desde a semana passada. Eu estava me fazendo, que é como o Kaido ele ia superar esse trauma, esse medo que ele estava sentindo do Oden desde que os bainhas apareceram, e para conseguir dar a volta por cima, que era algo já previsível que ia acontecer, porque obviamente, né, não vai ser os bainhas que vão ter o destaque final em cima, né, na luta contra o Kaido. Eles teriam que começar a perder, a começar a serem derrotados em algum ponto, para assim a gente ter os supernovas finalmente entrando em cena e por fim o Luffy também acabando dando o golpe final, né, provavelmente. Agora, isso aconteceu pelo simples fato do Kaido ter percebido que o dano não é tão grave quanto ele achava que poderia ser. Ele levou o dano e pensou assim, caraca, não doeu tanto assim, né? Repetindo aqui um pouco a piada, né? Mas, pensando bem aqui, não doeu tanto assim, né? Não foi tão profundo, não foi a ferida tão profunda quanto a que o Oden me causou. E isso na prática já foi suficiente para ele perceber que ele não precisaria ter medo dos bainhas e enfrentar os bainhas. Então isso acontece ao mesmo tempo que ele diz que nunca vai existir um samurai tão poderoso quanto o Oden. Eu não sei se é tão poderoso que ele fala, mas um samurai como o Oden. Só que o cara ele não conheceu o Zoro ainda. Quando o Zoro aparecer, meu amigo, aí que ele vai sentir esse medo de novo. Porque lembrando, os supernovas eles vão entrar em cena e o Zoro é um supernova também, meu amigo. Então o Zoro ele vai ter o momento dele. Cara, Deus do céu, meu Deus do céu. No capítulo 997, intitulado Santorio. Imagina aí. Caraca, mano, eu sou muito roteirista, meu Deus do céu. Agora, o golpe que o Kaido ele usa pra arrancar o braço da Okiko é um golpe meio peculiar, porque ele lança um rugido e esse rugido lança cortes voadores que fazem com que um desses cortes pegue no braço da Okiko e assim arranque esse braço. Foi meio esquisito o fato dele ter usado um rugido, porque é meio contraintuitivo, né? A gente viu ele usando o rugido para conseguir criar choques elétricos e assim meio que um pequeno terremotozinho ali para abalar a estrutura, o chão dos bainhas, para assim ele conseguir dar o golpe logo em seguida, né? Ele conseguir distrair ele momentaneamente, tirando o chão dos bainhas e assim aplicando um golpe. Foi muito da hora. Só que esse talvez tivesse combinado mais se ele tivesse usado as garras dele, né? Realmente dando uns cortes voadores com as próprias garras. Eu acho que faria mais sentido, apesar dele ainda ter, né? A gente poder fazer um malabarismo dele ter os dentes dele, né? As presas dele e assim, por consequência, o vento que saiu fez uma volta e assim gerou esse vento cortante. Eu acredito que essa tenha sido a ideia do Oden criar esse golpe, mas eu acho que ficaria mais intuitivo se fosse com as garras. Mas eu ainda fico me questionando se essa tragédia acontecer de fato, né, do ato 3, vai finalizar só com o braço da Okiko sendo decepado. Eu acredito que não vai ser o ponto principal dessa tragédia, mas sim que esse vai ser
o pontapé inicial para assim os outros bainhas acabarem sendo derrotados também, um sendo derrotado após o outro, né? Muita gente teorizou qual o motivo que seria quando lançou os spoilers pro Weasel ele ter ficado com aquela expressão de assustado. E a gente até tinha teorizado que o Jack ele teria levantado com o despertar dele, teria assassinado um dos bainhas ou teria golpeado um dos bainhas, mas o Jack continua, mano, continua descansando na dele. O fato é que foi ocasionado pelo próprio Kaido mesmo. Mas eu repito, cara, isso vai ser só o pontapé inicial. Eu quero muito que a tragédia de fato seja o próprio Kinemon. Esse tem que ser o ápice do ato 3. Galera, lembrando, quem não é inscrito no canal para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos, tem sempre vídeo de One Piece e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou estar deixando 2 vídeos de One Piece aí, se você quiser continuar assistindo. Até a próxima, tchau!